Nossa aula é sobre a poluição dos rios. Vocês sabem quais são as causas e as consequências de um rio ficar poluído? Não sabem? Então fiquem conosco que nós vamos aprender mais sobre isso agora. Agora vamos fazer a leitura desta imagem. Este rio fica próximo da nossa comunidade. É o rio Jacupêssego, que fica embaixo da passarela da estação Dom Bosco. Vocês sabem o porquê este rio ficou poluído? A principal causa da poluição das águas dos rios são as ações humanas. Pois é, podemos dizer que são três as principais causas. Primeiro, as atividades agrícolas. Essas atividades elas poluem fazendo uso de fertilizantes nas plantações, atingindo assim o solo, a terra. E quando chove, a chuva ela leva esses resíduos de fertilizantes para os rios, causando assim a doença e morte de animais e da população que faz uso dessa água. Outra causa da poluição são as atividades industriais. As indústrias acabam jogando materiais pesados, como o petróleo, as tintas, na qual eliminam chumbo e mercúrio. As atividades domésticas poluem fazendo despejo de esgoto nas águas dos rios. Outra causa muito comum também é o descarte de lixo feito pela população, que você deve saber muito bem, que é onde a população joga várias coisas absurdas nos rios perto de suas casas. Pelo fato dos rios já estarem sujos, as pessoas acham que um lixinho a mais não vai fazer diferença. Mas faz. E aí, conseguiu entender quais são as principais causas da poluição dos rios? Se você ficou com alguma dúvida, elas vão ser respondidas agora na nossa revisão. Dê pause no vídeo para poder ler os textos com calma e fazer suas anotações. Agora vocês já sabem o porquê dos rios estarem poluídos. Vocês viram as causas e consequências da poluição dos rios e puderam entender como esse assunto é sério e como a poluição traz bastante consequências na vida dos animais e das pessoas. Agora podemos dar continuidade à nossa aula. Vocês sabiam que na nossa cidade existe um rio gigantesco e poluído há muito tempo? Maior do que o rio da Jacopêssego, o rio que costumamos ver em bairros. Você se lembra qual que é? Com certeza você já viu ele ou já ouviu falar. Pense aí, tente lembrar qual é o nome desse rio. Se você disse Rio Tietê, acertou. O Rio Tietê é um dos principais rios do estado de São Paulo, na região sudeste do Brasil, que é onde nós moramos. Vocês acreditam que esse rio já foi um rio limpo, onde existia peixes, plantas, as pessoas podiam brincar, nadar e havia até competição de natação? Agora nós vamos contar para vocês um pouco da história desse grande rio. Você deve estar pensando, como que o Rio Tietê, um rio tão grande como esse, ficou todo poluído? É o que nós vamos aprender agora na história do Rio Tietê. Em 1930, o rio Tietê ainda era usado para lazer. Havia provas de natação que aconteciam todos os anos e milhares de pessoas iriam assistir às margens do rio.
Na década de 40 já se notava poluição nas águas do rio. Na década de 50, o rio Tietê já era impróprio para o uso na cidade de São Paulo. O rio Tietê está poluído devido ao grande desenvolvimento da industrialização que aconteceu em São Paulo, pois as indústrias começaram a se construir na margem do rio, lançando diretamente nas águas dejetos e esgotos sem nenhum tratamento. É devido a essas causas e as outras que vemos no começo do vídeo que o nosso rio Tietê se encontra assim hoje, poluído e totalmente contaminado, sem vida alguma. A Terra é azul. Essa frase foi dita pelo astronauta russo Yuri Gagarin no ano de 1961. O Yuri Gagarin foi o primeiro homem a fazer um voo suborbital, ou seja, foi o primeiro homem a sair do planeta Terra. E lá no espaço, ele teve a visão da Terra. E quando ele pôde ver a Terra fora do espaço, ele viu que ela era azul. E por que a Terra é azul? Porque 70% da Terra é água. Só que desses 70%, a maior parte está congelada nos nossos polos, nas extremidades sul e norte do planeta, restando para o ano apenas 2,7%. Porém, dentro desses 2,7%, apenas 0,007% está disponível para consumo nos nossos rios e lagos. A gente já pôde ver anteriormente a situação do rio Tietê, a situação da poluição dos rios e o que provoca essa poluição. Bom, o rio Tietê, ele é o maior rio que a gente possui aqui dentro da cidade de São Paulo. Ele corta 62 municípios de São Paulo, ele tem aproximadamente 1.136 quilômetros. Onde ele nasce, em Salesópolis, na Serra do Mar, e onde ele deságua em Itapura, que é divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul, ele está limpo, ele nasce limpo e ele deságua limpo. Porém, na parte que ele corre dentro do estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, aliás, que corresponde a 2% do rio, ele está poluído, totalmente poluído, sem vida. E por que isso acontece? Isso teve início na década de 50, com a industrialização e a urbanização de muitas indústrias muitas indústrias começaram a crescer dentro de São Paulo. Isso trouxe a população de outros estados para viver em São Paulo. Com isso houve o aumento da demanda de esgoto não tratado, de água. Bom, devido a toda essa poluição, a Rádio Eldorado teve uma ideia. Na década de 90, no ano de 1990, juntamente com uma rádio britânica, eles tiveram uma ideia de colocar um repórter dessa rádio para navegar o Lufthansa e um repórter para navegar o rio Tietê. Essa transmissão foi feita ao vivo no rádio. Durante a transmissão, o repórter londrino falava sobre as percepções dele no rio Lufthansa. Ele falava que o rio estava limpo, que as águas estavam límpidas, que era possível enxergar uma vida marinha. Já no rio Tietê, a gente sabe que o nosso repórter não pôde fazer os mesmos comentários, ele não pôde dizer a mesma coisa. Bom, essa matéria, essa reportagem, ela causou uma grande comoção na população. As pessoas que escutavam isso ficaram muito comovidas. Por quê? O rio Tamisa, na década de 50, ele foi considerado morto pelo Museu de História Natural de Londres. Ele foi considerado um rio sem vida, porque ele não tinha nem 1% de oxigênio. Para que haja vida em um rio, ele precisa ter no mínimo 5% de oxigênio, para que a vida marinha, a vida aquática, as plantas aquáticas, os peixes consigam sobreviver nesse rio. O que aconteceu? Diante disso, no rio Tamisa, houve toda uma mobilização dos políticos e da população. A população evitando o descarte de sujeiras, de resíduo no rio, e o governo veio trabalhando através da construção de usinas, de centros
para fazer a limpeza de todo esse esgoto que era despejado no rio. Todo esse processo ele levou aproximadamente 40 anos, ou seja, não foi do dia para a noite. Esse processo ele é um processo longo, mas acima de tudo, o que aconteceu? Houve um trabalho em conjunto, houve um trabalho da população e um trabalho de política pública, um trabalho dos governantes que trabalham em conjunto, independente do trecho que o Rio Tansa corria em ondas. Todos os políticos, houve uma mobilização de todos os políticos para que eles pudessem trabalhar juntos para a limpeza desse rio. Bom, diante disso, houve uma mobilização e foi possível colher aproximadamente 1 milhão de assinaturas, um abaixo-assinado que estava cobrando dos políticos alguma poluição em relação à poluição do rio Tietê. Diante disso, a organização não governamental SOS Mata Atlântica lançou o projeto Tietê. Esse projeto ele tinha como objetivo fazer a limpeza do rio Tietê, para que nessa parte que ele corre aqui em São Paulo fosse possível novamente ter a vida aquática, ter os animais marinhos, ter as plantas aquáticas. Bom, o que aconteceu? Esse projeto ele foi acontecendo, ele foi sendo desenvolvido e no ano de 1992 a gente já tinha 17% do esgoto tratado, então 17% do esgoto das águas utilizadas, das águas domésticas e das indústrias, elas eram lançadas no rio, mas elas já estavam limpas. Ainda não própria para consumo, mas limpas, já poderiam ser usadas para lavar calçada, para regar plantas da rua. Mas o que aconteceu? No ano de 2017, a SOS Mata Atlântica fez um novo estudo das águas do rio. E eles perceberam que a quantidade de poluição aumentou, ela não diminuiu nem estabilizou, ela aumentou. Isso aconteceu devido à mudança de governo e alguns desentendimentos internos que fizeram com que os investimentos na disposição do rio Tietê continuassem. O que aconteceu? Então, hoje a gente não tem mais o desenvolvimento da limpeza desse rio, a gente não tem mais o desenvolvimento de projetos, de políticas e de ações que trabalhem para a limpeza do rio Tietê. Mas eu tenho um questionamento: somente as indústrias são responsáveis pela poluição do rio Tietê? Não. Como a gente pode ter no nosso dia a dia, que ações básicas e simples a gente pode ter no nosso dia a dia para evitar a contaminação dos rios, para que a gente minimize pelo menos a contaminação dos rios. Primeira coisa, muito simples, tomar banhos mais curtos, evitar ficar muito tempo tomando banho, brincando, cantando, tomar um banho rápido. Outra coisa, quando estiver escovando os dentes, fechar a torneira, no momento da escovação, deixar a torneira fechada para evitar o desperdício dessa água limpa. Outra coisa também que a gente pode fazer no nosso dia a dia é armazenar as águas da chuva, deixar balde nas nossas calhas e quando for necessário lavar o quintal ou molhar as plantas, utilizar a água da chuva, sem ter que utilizar a água limpa da torneira. Outra coisa também que a gente pode fazer, outra ação que a gente pode ter é reutilizar a água da última lavagem da máquina de lavar. Conversa com a sua mãe, com o seu pai, com a pessoa responsável por esse procedimento na sua casa, para que essa pessoa não desperdice essa água, para que ela armazene essa água e também possa utilizar para lavar o quintal, para lavar o carro. Outra ação também muito importante em relação à vida marinha: evitar jogar lixo nas areias das praias. Quando for para a praia, para algum rio, cachoeira, naquele momento de lazer, sempre leva a sua sacola plástica e quando estiver indo embora, quando estiver finalizando ali o seu momento de lazer, pega tudo que você consumiu, coloca dentro da sua sacola plástica e descarta no local ideal. Outra coisa, quando a gente for jogar o nosso lixo fora, o lixo residencial, amarrar bem o saco, para que esse lixo ele não venha a cair, a sair do saco e no momento da chuva ser levado para os nossos rios. Outra coisa também muito importante, não jogar óleo utilizado, aquele resto de óleo da fritura da nossa batata, do nosso pastel, da nossa coxinha no ralo, porque isso prejudica demais a vida marinha, isso prejudica demais os nossos rios. Hoje a gente conta compostos que recebem esse óleo e transformam esse óleo em sabão, isso é muito interessante. Outro procedimento que a gente também pode adotar é fazer a utilização de produtos de limpeza biodegradáveis, porque esses produtos eles não têm tanta química e não vão agredir tanto o meio ambiente.
Outras ações também que a gente pode ter no dia a dia de conscientização mesmo, evitar brincar com água. Eu sei que a gente está agora entrando no verão, no momento que a gente vai querer brincar, vai querer se molhar, mas ter um pouco mais de consciência, porque lembra, a gente só tem 0,00% de 7% de água disponível para o nosso consumo. Pessoal, outra coisa também, outros dados que eu quero deixar aqui com vocês, que são dados alarmantes. Hoje no mundo, cerca de 10 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Outra coisa, tem muita gente morrendo por conta do contato com a água contaminada, ou seja, muitas pessoas não têm saneamento básico. São aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas que não têm acesso a saneamento básico, ou seja, a água do vaso sanitário, a água suja da pia, ela vai direto para o rio, as pessoas consomem a água desse rio, elas sofrem de doenças e morrem. Então, galera, isso é muito sério. Bom, para que vocês consigam entender um pouco mais, eu vou deixar aqui 2 dicas para vocês. Primeiro, pesquisar como funcionam as estações de tratamento de água e também pesquisar produtos de limpeza que sejam biodegradáveis, para que vocês consigam enriquecer a nossa conversa, para que vocês consigam compreender um pouco mais a importância de cuidar das nossas águas. God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will Be stronger and free, as God has shown us, by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are